Bom, vamos lá. Nessa aula eu quero te ensinar como construir a tua independência financeira utilizando as 5 etapas do projeto potencial da independência, que é o método que eu criei para que você se torne um investidor de longo prazo e possa construir a sua própria independência. Porque só assim você consegue ter mais tempo para a sua família, liberdade para fazer o que você gosta, conforto, segurança e a possibilidade de construir uma vida digna. Então isso daqui vai ser para quem busca transformar a vida financeira. Para quem hoje está cheio de dívidas, não consegue ter controle, não sabe gastar dinheiro, sempre chega o final do mês e ele não consegue ter nada guardado, e eu sei que é a realidade da maioria das pessoas. Então isso daqui vai ser para você, porque a gente vai construir um projeto todo bem estruturado conforme os seus objetivos. Isso daqui também vai ser para quem não sabe investir o seu dinheiro. Eu já consigo guardar todos os meses, mas não sabe onde aplicá-lo da maneira correta e fazer com que ele renda mais. E também vai ser para quem já é um investidor, mas não tem confiança nas empresas que você investe, nos ativos que você investe. Então, dessa forma, eu já quero deixar claro, não vai ser para você que busca maneiras de ganhar dinheiro rápido. Eu não vou saber lhe ensinar isso, eu não vou saber lhe ensinar uma fórmula mágica de fazer com que o seu dinheiro ele possa lhe trazer maiores retornos para os próximos meses. Da mesma forma que não vai ser para quem não acredita num processo de construção, em que você tem que colocar sempre um tijolinho a mais na sua construção, até que você chegue o momento de realmente realizar o objetivo que você deseja. Porque, assim, eu quero contar uma história agora do porquê eu não sei ensinar essa fórmula mágica e por que acreditar tanto no longo prazo. E lembro, assim, do meu primeiro investimento, que foi meio que traumatizante, mas só que ao mesmo tempo foi algo que me fez, foi a minha primeira percepção do que fazer, de qual caminho eu deveria seguir. Porque eu deveria ter entre 10 e 13 anos, eu não vou lembrar agora, nesse momento, ao certo, quantos anos eu tinha, mas deveria ser ali por volta de 2010. Começou no Brasil surgir todo mundo investir em pirâmide financeira. Aí eu olhava para aquilo, eu com essa idade, eu olhava para aquilo e dizia, caramba, se está todo mundo ganhando dinheiro com isso, eu acho que dá para me ganhar também. Eu tenho dinheiro. Aí, nesse momento, eu tinha um porquinho. Eu tinha um porquinho aqui, em casa, em que eu colocava uma nota aqui, uma moeda ali, e eu disse, não, se está todo mundo ganhando, eu vou quebrar meu porquinho e vou colocar o dinheiro lá. Porque se está todo mundo ganhando, eu vou ganhar também. E aí eu já queria deixar assim meio que a primeira lição que eu tive. A sua mente, por mais que você não acredite naquilo, o efeito manada de todo mundo estar seguindo a mesma direção, a sua mente é condicionada a isso. E daí, fui lá, quebrei o porquinho, né? Cheguei em pai e disse, pai, coloca aí R$600. E pai já investia também. Coloca aí R$600 na Telex Free. Quem aí não lembra? R$600 na Telex Free. Pronto, eu disse, não, agora, quando for daqui uns 5, 10 anos, eu vou estar muito rico. Eu só tenho 12 anos, com 18, vixe, estourei. Só que passou 30 dias, né, perto de receber a primeira parcela. Com muita sorte, eu fui o azarado que no primeiro mês a empresa suspendeu os pagamentos. Então eu não recebi a primeira parcela e além disso ainda perdi meus R$600 que tinha lá no porquinho guardado e eu tinha juntado uns 5, 6 anos da minha vida. Então eu perdi nos primeiros 30 dias. Eu digo que o meu primeiro investimento, ele foi muito errado. Eu comecei literalmente
da forma errada, mas trouxe o primeiro ensinamento. Porque depois disso, chegou o período assim de ir mesmo para a universidade, e eu sempre me interessei mais por ter trabalhado na empresa de pai, eu sempre me interessei mais por negócios e sempre me interessei muito por dinheiro. Aí tinha tido essa experiência do primeiro investimento, que não foi bem sucedido, como o de Warren Buffett, quando ele começou a investir com 11 anos, e hoje ele é o maior investidor da história. Eu poderia ter repetido isso, né, se eu tivesse investido certo. Mas, e na época de entrar na universidade, me diziam, todas as pessoas só me diziam que tinha 3 caminhos. Ou tu vai ser médico, ou tu vai ser advogado, ou tu vai ser engenheiro. Eu não estudava para passar em medicina e eu não tinha interesse nem em direito e nem em engenharia. Eu disse, vou fazer administração, mexe com negócios aqui, beleza. Fui lá, 2014, 2015 eu entro para administração e tem assim os primeiros contatos, né, com planejamento, organização, orçamento, contabilidade, empreendedorismo. E lá por volta do 5º, 6º período, eu tenho o primeiro contato com os investimentos de fato. Na disciplina de administração financeira, eu começo a enxergar novamente essa ideia de como investir o dinheiro. E foi o primeiro contato que eu tive com a Bolsa de Valores. As empresas que estão lá para você investir e tal. Só que, para minha infelicidade, a aula do professor era sobre ganhos de curto prazo. Era sobre análise técnica, análise gráfica. Então, tudo isso, naquele momento, não me encheu os olhos. Porque a minha primeira lembrança nesse momento foi quando eu perdi os R$ 600. E eu disse, não, eu não acredito mais nisso de ganhar dinheiro no curto prazo. Eu não acredito mais nisso, de que daqui 6 meses eu vou estar ganhando muito dinheiro fazendo isso. Então, aquele primeiro contato com renda variável, com bolsa de valores, foi meio que assim, sem encher os olhos. Eu não prestava atenção na aula, estudei só para passar. Então, não me encantou. E durante isso, né, eu continuava sem ter um caminho para seguir. Porque eu passei o curso de administração e assim, eu nunca me identifiquei de fato com uma coisa. 2018, final de 2018, eu termino o curso e quando foi em 2019, começo, eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Terminei a universidade e aí? Me diziam que eu tinha que terminar a universidade e que ia trabalhar, só que não tem emprego. E eu também não tive a disposição em ir atrás, né? Porque eu achei que ia cair no meu colo. Em 2019, eu começo a estudar, buscando alguma coisa para me interessar, até que eu chego nos investimentos, nas finanças. Em 2019, eu assisti tudo que tinha sobre investimentos. Agora, lembrando agora, eu falo para vocês que eu acredito nunca ter assistido nenhum vídeo sobre estratégias de investimento para o curto prazo, sobre estratégias de educação financeira de curto prazo, de você ir tapando buracos. Eu nunca assisti um vídeo sobre isso. Sempre os vídeos de longo prazo, de como estruturar a sua vida financeira de uma maneira organizada, em que você consiga manter isso com consistência. Aí, em 2019, assisti tudo que tinha lá no YouTube sobre investimentos, educação financeira como um todo. E em 2020, começo do ano, eu chego e digo, não, agora eu vou me tornar um investidor. Esse daqui é o caminho. Porque eu comecei a acreditar que realmente aquilo poderia dar certo. Chega o começo de 2020, lá em fevereiro, eu tinha um dinheiro guardado lá na conta. Chegou em fevereiro, eu disse, não, agora eu vou me tornar um investidor. E eu mando dinheiro, faço a transferência da conta corrente, da minha conta corrente do Nubank, para corretora Rico, e eu deixei lá o dinheiro. Passei o dia inteiro na tela do computador. O dia inteiro. Beleza, tenho o dinheiro aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que fazer.
Eu não tinha confiança para fazer nada. Eu tinha conseguido economizar, mas eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu não sabia. E eu já sabia que não deveria investir em coisas que me prometessem ganhos rápidos. E por aquela falta de confiança, isso deve ter sido ali no final de fevereiro, na metade de fevereiro, eu refaço a transferência para a minha conta. Então o dinheiro que tinha lá na Rico, eu mando de volta para a minha conta corrente do Nubank e fica por isso mesmo. Eu disse, não, eu não tenho confiança, eu ainda não sei fazer isso. E para minha sorte, eu digo que realmente assim, foi sorte, porque se vocês lembram, no começo de março aconteceu a pandemia. E durante a pandemia, a bolsa de valores deve ter caído aí uns 50%, 60%. Então, a primeira jogada de sorte que eu tive, já me tornando um investidor. Eu já me considerava um investidor naquele momento, porque eu tinha criado a coragem. Eu tinha a determinação que eu iria fazer aquilo. Não sabia quando ainda, mas eu iria. Pandemia, tudo caiu, o mercado ficou assustado por o efeito manada, tá bom? Quando os investidores, eles tomam um caminho, a manada que não sabe o que está fazendo e é a maioria, vai seguir a mesma direção. E começo de maio, eu mando de volta. Passei o período, né, de março e abril estudando para ver o que eu ia fazer. Começo de maio, eu vou lá, faço a transferência para a corretora novamente. Isso deve ter sido uns 450, 500 reais por aí. E faço a compra das duas primeiras empresas. Porque a primeira empresa que eu comprei, durante o período que eu tive com ela, foi a empresa que eu tive o maior retorno. Eu devo ter ficado com ela até 800% de rentabilidade. Foi dada a mim. Então, o primeiro investimento que eu não sabia direito o que eu estava fazendo, eu não tinha ainda a confiança de fato, o mérito foi único e exclusivamente de ter começado, de ter criado a coragem. E aquilo me deu forças para que eu pudesse acreditar que aquilo poderia dar certo. De continuar. Porque o outro investimento, a outra empresa que eu comprei, na época e hoje, é uma das piores empresas da Bolsa, e eu só comprei porque tinha sobrado um dinheiro. Eu deveria ter comprado uns 400 reais dessa primeira empresa e sobrou 50 lá. Eu disse, não vou deixar aqui, fui lá e comprei ela. E foi o erro. Entre os dois investimentos, eu tive um grande acerto e eu digo que eu tive do outro lado o maior erro. Porque foi a pior empresa que eu investi, que eu não consegui ganhar nada, que eu perdi dinheiro, na verdade. Foi a primeira experiência dentro da Bolsa de Valores com perda de dinheiro. Então aquilo já trouxe de novo ensinamentos. Já trouxe novamente ensinamentos. Porque a partir daí eu comecei a investir. Eu comecei a entender que deveria fazer isso todos os meses. Todos os meses aqui eu vou ter que guardar um dinheiro e ir comprando aos pouquinhos, porque no início eu deveria ir colocando ali de 100, 150 reais, mesmo para criar esse hábito e manter essa consistência. Manter essa consistência de investindo. Para que eu pudesse fazer aquilo que eu tinha aprendido antes. Que é o quê? É o longo prazo, é ir comprando todos os meses, é entender as empresas, porque aquele movimento de sorte que eu falei para vocês, de 800% de rentabilidade, aquilo me deu uma confiança, só que me fez achar que eu já era o melhor investidor do mundo. No meu primeiro investimento eu já ganhei tanto assim, eu já sou muito bom. E aquilo meio que fecha os olhos para as outras coisas, porque no início eu dizia, eu não vou ter que estudar tanta empresa, eu já comprei essa daqui sem estudar tanto e consegui ganhar dessa forma, e passei a estudar cada vez mais as empresas. Até hoje eu não consegui ter um retorno dessa forma, só que os retornos eles são hoje bem mais consistentes. De ter ali investido
em poucas empresas que sejam consistentes ao longo do tempo. Por quê? Porque eu acredito que essas empresas, no longo prazo, vão me dar ganhos. Porque, além disso, você tem que manter, eu tive que manter, assim, um alinhamento das finanças como um todo. Por quê? Porque você tem que querer ganhar mais para conseguir investir mais. Você tem que gastar menos, controlar algumas das suas vontades agora para usufruir lá na frente e entender principalmente as experiências passadas que você teve. Porque essa minha repulsa, por assim dizer, com o curto prazo é reflexo do meu primeiro investimento. Do meu primeiro investimento. Então, é por isso que dentro do método, eu entendo que a primeira etapa que você tem que fazer é o que eu chamo do retrato do investidor. Você tem que dar uma olhada para trás e buscar um autoconhecimento. Você fez de certo daquilo que você fez de errado, para que você não cometa mais os mesmos erros. Porque você não vai ser consistente se você continuar nos mesmos erros. E uma coisa que você tem que ser durante o seu processo de construção da independência, você tem que ser consistente. Dentro do retrato do investidor, a gente vai tentar entender qual é o seu objetivo central. O que é que dá sentido para você? Porque você só vai conseguir fazer uma coisa se aquilo tiver sentido. Aqui eu proponho as 5 etapas do projeto potencial da independência. Essas 5 etapas só vão ser executadas com consistência se você tiver um sentido. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. Por que eu quero construir uma independência? Por que eu quero ser independente? Por quem é que eu vou estar fazendo isso? Porque senão você vai parar no meio. E o grande erro da maioria dos investidores é isso. Eles só falam, não, eu vou começar a investir. Vão lá, investem, mas não tem um projeto que seja consistente. Então, depois de 1 ano, 2 anos, eles param. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, por não saber o que está fazendo, você acaba seguindo os outros. Que lembram que aquilo de ganhar dinheiro rápido em pirâmide financeira é muito da sua mente sendo condicionada pelo que os outros estão fazendo. Então é por isso que nessa segunda etapa é o que eu chamo do projeto tático de execução, é você realmente criar um projeto que lhe dê direção, que seja de maneira planejada, organizada e que você tenha o máximo controle daquilo que você está fazendo. É aqui que a gente vai entender a sua vida financeira. A gente vai criar esse projeto com base individual do que você tem, no que você faz, nas suas ambições. Porque só assim você vai conseguir ter um caminho com direção. Porque em algum momento você vai se desviar dele. Para assim a gente ir para a terceira etapa, que é o que eu chamo de bolha de compreensão. Você tem que saber o que você sabe e você tem que saber o que você não sabe. Aqui você tem que ter conhecimento das suas habilidades. Você tem que ter uma capacidade de tomada de decisão, de escolhas, para que a responsabilidade seja sua. Você não transfira a responsabilidade daquilo que você está fazendo. Da mesma forma, entender até que ponto você vai correr riscos com o seu dinheiro. Porque cada um tem uma individualidade. Cada pessoa tem a sua individualidade. Ah, Matheus, e não vai chegar o momento de investir, não? Lógico que vai. É na quarta etapa, quando a gente vai para a seleção. É o que eu chamo de seleção. E dentro da seleção, você vai ver até outra metodologia que eu utilizo, que é a teia. Como uma teia de aranha, você tem que entender os principais tipos de investimentos. Que aqui eu só quero pautar renda fixa, fundos imobiliários, ETFs e ações. Nada além disso para um investidor comum. Para a pessoa comum que trabalha lá todo santo dia.
Dentro da teia, você vai ter a interligação de todos os pontos, entendendo o que é importante você fazer dentro da renda fixa, buscando coisas que sejam compreensíveis para você. Quais são os fundos imobiliários? Onde é que você vai poder investir em imóveis que sejam sólidos e consistentes ao longo do tempo e que lhe tragam uma renda passiva todo mês? Quais são os ETFs? Para que você não precise investir no exterior. Porque hoje você vai ver maioria das pessoas falando, tem que investir no exterior, dólar barato. E muitas vezes você não sabe nem fazer isso. Você só quer começar a ter uma rentabilidade que seja melhor para você. Aqui, uma coisa que você entenda. Então, os ETFs, você não vai se preocupar com nada. Você só precisa se preocupar em entendê-lo, em princípio. E nas ações, para quem realmente tem um objetivo de dedicar um tempo maior, estudar e entender sobre empresas. Analisar empresas, conhecer os indicadores, quais são as melhores para o longo prazo, o que é que você tem que se manter afastado. Porque dentro dessa teia, eu quero que todos esses pontos eles sejam interligados e que você tenha uma proteção quanto a isso. Para que nessa quinta etapa, na última etapa, a gente faça o plantel de ativos. Você vai escolher cada ativo para investir o seu dinheiro, conforme os seus objetivos, conforme o retrato do investidor. Porque todo o seu plano, ele já foi montado e está estruturado. Você já formou sua reserva de emergência, você já tem uma confiança maior de saber o que fazer. Porque você tem um caminho e tem direção. Então, nesse momento, você começa realmente a investir em ativos que possam lhe dar essa independência financeira. Isso daqui funciona tipo um jogo de futebol, um time de futebol. Todo time de futebol, se ele começar hoje, vamos supor, sei lá, é o dono do time, e você começou um time hoje, o que ele vai precisar? Ele vai começar lá nas divisões menores, e para ele se tornar um time de sucesso, você vai subindo etapas. Você tem que ir subindo divisão por divisão. E como é que você vai subindo de divisão por divisão até chegar lá no topo? Você vai ter que contratar os melhores jogadores, que aqui no caso seria você contratar as melhores empresas. Enquanto o seu foco central no time é no desenvolvimento de tática e estratégia, que sejam únicas. Porque o que importa é o que está dentro do campo, é o que você faz dentro do campo. Então, o seu time dentro do campo, o que importa é o que está nele. Porque ao redor, dentro desse estádio, vai ter a torcida. E a torcida vai ter opiniões negativas, vai dizer para você vender, vai dizer para você comprar isso, vai dizer da taxa de juros, da inflação. Então você vai estar cercado por notícias e críticas. E o que é que você deve ter como ponto central? A estratégia do seu time. O que importa é aquilo que você vai fazer ao longo dos anos. Porque só assim você consegue chegar na maior divisão que tem. Vamos supor, você vai chegar na Série A, na elite do futebol. Então, existe todo um projeto de construção para que você conquiste realmente essa independência. Então, agora, se você quer se aprofundar realmente nisso, entrar dentro dessa turma com profundidade, tendo um acompanhamento pessoal, certo? Eu vou lhe acompanhar pessoalmente para que você possa encontrar esse caminho e lhe direcionar em cada um dos passos que você tem que seguir para implementar o seu projeto, escolher as empresas, identificar os seus objetivos, definir as suas metas de como criar realmente essa independência de maneira sólida. Você vai poder fazer parte dessa turma por apenas 12 vezes de R$ 49,70. Para um ano de acesso ao curso. O Jogo Mestre.
que ela é 100% online, você pode assistir do celular, do computador, do tablet, o acesso vai ser imediato, tá certo? Se você executar agora a compra, você já vai receber o seu login e senha para acessar, onde você vai encontrar um ambiente, tá certo? De fácil acesso, dividido todo em módulos, todo muito bem estruturado, conforme essas 5 etapas do projeto potencial da independência, em que eu vou disponibilizar lá aulas gravadas, aulas ao vivo que estão gravadas, vão ser implementadas, planilhas, artigos de como é que eu baseio essas aulas para que facilite o seu acesso a essas informações para quem queira se aprofundar mais. E você deve pensar agora, Matheus, mas o jogo mestre ele é online. Eu digo para vocês que o momento de virada em termos de conhecimento para mim foi quando eu realmente comecei a ter acesso aos grandes professores através dos cursos online. Tá bom? Porque vamos supor, você vai lá na universidade fazer um MBA de finanças, você vai ter acesso àqueles professores que estão lá. Você não vai ter acesso aos maiores professores. E aqui, você vai ter acesso quando você quiser. Quando você quiser, a todas as aulas, assistir quando você quiser. Eu sei que a maioria de vocês trabalham. Todos vocês trabalham. Se você não trabalha, você deveria estar trabalhando. Mas você pode assistir quando você quiser. Eu tenho filhos. Você coloca lá ele para dormir e você pode assistir uma aulinha depois. Teve uma aula durante a semana, teve uma live. Você pode assistir depois, tá bom? E você pode até pensar, isso daí não é para mim. Investir é coisa de quem tem muito dinheiro. E eu quero dizer para você que se eu conseguir, você também vai conseguir. Tá bom? Porque eu sou uma pessoa comum, como eu já contei para vocês, com um monte de erros durante o processo, e sempre também fui aquela pessoa que acreditou que isso daqui não era para mim. Por quê? Quando você vem de uma origem e que todo o seu ambiente, ninguém nunca falou sobre isso, você também imagina que aquilo não é para você. E só depois de você se tornar um investidor, de você ter controle real sobre a sua vida financeira, é que você consegue entender que dá para fazer isso. Que dá para fazer isso, tá certo? E além do mais, que eu ainda vou lhe dar um bônus. No momento que você assinar, eu vou entrar em contato. A gente vai marcar uma reunião que não tem hora para acabar. A gente vai definir os seus objetivos, suas metas, o que é que você quer fazer com isso, como é que você quer criar o seu projeto em torno disso. Então, o projeto, como eu falei antes, ele é individual. Eu quero lhe dar esse bônus para criar essa individualidade sua. Porque eu não quero que lá nas aulas você veja as minhas experiências e crie o seu próprio projeto baseado nas minhas. Então, o bônus é para que você crie um projeto individual para a sua vida financeira. E além disso, eu ainda vou dar outro bônus, que são as aulas ao vivo. Toda semana vai ter uma aula ao vivo no curso. Toda semana. Vou lá escolher um conteúdo que seja relevante, que seja auxiliar aquilo que já tem dentro dos módulos, para que eu possa dar esse conteúdo e também vocês possam tirar dúvidas, porque eu vou dar o máximo de suporte e acompanhamento pessoal com vocês para que elimine todas essas dúvidas que vocês irão ter durante o processo, para que seja realmente algo sólido e que você não desista ao longo desse projeto. E, assim, você não vai encontrar, tá certo, no mercado nada com esse preço e com esse valor que vai ser entregue. Porque a maioria dos cursos você vai encontrar aí mais de R$ 1.000, R$ 2.000. E aqui você vai estar pagando esse preço,
mas com um valor que você tem uma lista, tem mais de 50 aulas gravadas dentro dos módulos e você vai ter uma aula ao vivo comigo. Eu vou estar do seu lado, tirando as suas dúvidas e fazendo realmente esse acompanhamento. Então, se você quer entrar nessa turma para construir a sua independência financeira no longo prazo, com um projeto que ele seja sólido, clica nesse botão, tá bom? Que está aqui embaixo e faz a tua inscrição. O acesso vai ser imediato, você já pode acessar a pesquisa que eu deixei para definir o seu perfil de investidor e assistir a primeira aula que eu chamo de o jeito jogo mestre de investir. E além disso, você vai ter uma garantia de 30 dias. Você também não vai encontrar isso no mercado. 30 dias de garantia para que, se você assistir às aulas e não gostar, não aplicar nada, depois da nossa primeira reunião, você achar que não é para você, você vai lá, cancela e recebe o seu dinheiro de volta. Tá bom? A maioria das garantias que você vai encontrar no mercado são de 7 dias. Mas aqui eu quero lhe dar 30 dias, que é para dar tempo de você assistir às aulas. Como eu falei, o projeto não é de curto prazo. Então não vou querer que vocês acelerem de assistir todas as aulas em 7 dias e aplicarem de qualquer jeito. 30 dias, com a primeira reunião, um acompanhamento pessoal durante esses 30 dias. Se você gostar, continua. Se não, você pede o seu dinheiro sem problema algum. Se você vê que não é para você, eu devolvo o seu dinheiro. Tá certo? Então, se você quiser fazer parte do jogo mestre e realmente aplicar as 5 etapas do projeto potencial da independência, clica aí embaixo e faz sua inscrição. Beleza? Valeu!